Fala pessoal, muito boa noite. Opa, mais um Papo de Sócios começando. Hoje Ibovespa caiu levemente, muito influenciado por IFNC. O resultado de Santander pesou muito aí no mercado, o Santander caiu quase 5% hoje. E hoje no Papo de Sócios vamos ter dois convidados especiais. Um é o Rodrigo Richa, que vocês já conhecem, e outro é um sócio da Investify. Digam aí pra mim se tá tudo ok com o som. Falem aí nos comentários, tô vendo que o Rodrigo já tá aqui. Eduardo, quem mais? Pedro Ruiz. Tudo certo com o som? Então vamos lá. Vou chamar primeiro o Rodrigo aqui pra gente conversar um pouco sobre como foi o dia no Ibovespa, tá? Nos mercados em gerais. E depois eu chamo o outro convidado, que é um sócio da Investify. Então vocês vão poder saber um pouquinho sobre nossos sócios. Deixa eu chamar o Rodrigo aqui. Cadê o Rodrigo? Acho que ele não viu ainda a notificação. Deixa eu chamar novamente. Já foi. Aí. Fala, Rodrigão. Haha, eu tenho um desse, hein? Eu tenho um Olá, desse. Mas esse aí eu só vou aparecer semana que vem na live da Investify, no Madrugadão Investify. madrugadão vai ser bom, hein? Vai ser um madrugadão. Deixa eu baixar aqui. Ave Maria. Mas pode Aí. tomar com um drinkzinho no madrugadão daí ou não? Pô, tá fazendo tudo do madrugadão. Café com vodka, assim? Café É. com whisky? Vai ser de segunda para terça ou terça para quarta Cara, na as real eleições? mesmo, vai ser complexo porque a gente não vai ter uma definição de imediato, né, Uhum. Murilão? A gente vai ter as eleições em si, né, que eu acho que vai ser Sim. aquele primeiro pleito, mas pelo que eu entendi, isso pode se desenrolar com bastante tempo. Aí já estão falando de 30 dias, né, Uhum. para poder ter o resultado final das eleições. Vamos Mas entender o que que vai geralmente tem acontecer só algum depois, né? preview, né, de Eles madrugada. fazem um preview, né? E principalmente acho que o que mais é importante na realidade é que tem que ser a questão do número de delegados, né? Esse é um Sim. ponto importante na É. realidade, né? Eu tô confiante na realidade, dentro do que a gente acredita que seja o melhor nesse momento, que seria o Trump votar. Agora, cada um tem a sua opinião, né? A gente respeita a opinião de todo mundo. Sim. E para a economia, acredito que seria uma boa, pela maneira como ele gere a parte econômica e até pelo que aparenta das pessoas que vão entrar ou não no governo. Vamos ver o que vai acontecer. É, na verdade, não tem muita distinção assim. Tem algumas distinções, mas economicamente ambos são meio que pró-mercados de formas até Sim, diferentes, né? Talvez o Trump um pouco mais nacionalista, né? Então, algumas empresas mais nacionais dos Estados Unidos fiquem mais fortes com ele. Mas vamos falar um pouco do Ibovespa, né, cara? Hoje caiu um pouquinho, levemente, influenciado também com a correção aí de Vale, mas o FNC acho que pesou bastante, né? Mais acho que pelo resultado de Santander, que parece ter desagradado o mercado, né? E tu tem alguma. Tu acha que esse resultado de Santander, essa parte negativa, tu acha que pode pesar em Bradesco, que sai agora na quinta, e Itaú na segunda? cara, eu tenho observado nos bancos, assim, nos últimos resultados, um drible do Ronaldinho. Uhum. Então, você pode ver que no Banco do Brasil aconteceu isso, ameaça que vai para lá e depois sobe, Bradesco também, e no Itaú é que tem sido um pouco mais previsível, porque o Itaú é uma maquininha, né? Muito sólido. Ali parece aquelas maquininhas na realidade de videogame, né? O cara bota a moedinha, você sabe que ela se multiplica, sai três moedinhas depois e ponto final, né? Então ele é bem, Sim. eu acho que o Itaú tá tão previsível que parece até uma central elétrica, né? Parece uma distribuidora que é muito bem gerido, né, o banco. Sim, é muito Agora, sólido. muito sólido, né? Então, a questão do Santander em si, eu particularmente vi o balanço, cara, ontem, dei uma lida no balanço, ontem não, hoje de manhã, né, que tinha saído o balanço, e aí eu não entendi muito bem o porquê dessa queda tão acentuada. Fala-se um pouco da questão de provisões, né, mas eu não acredito que seja essa questão de impacto de provisões.
O João Ascoli tá no grupo aí, falou que gostou do boné. Eu falei, ele, daqui a Você pouco ele vai gostou? aparecer, né? Aham. Mas só não pode aparecer atrás do Murilo, viu, João? Senão Não, fica pô, feio o aí. negócio. Caramba, velho. Já basta o Egler. Pô, toda hora, velho. Tá louco. Mas então, com relação à questão do Santander, cara, eu particularmente não compartilho com o que aconteceu hoje na queda do Santander. O ponto principal, na realidade, que a gente tem que entender é que o mercado precifica as coisas e o preço desconta tudo, né? Isso já é uma fala, para quem leu o Benjamin Graham, já está no discurso há trocentos anos, né? A Bolsa sempre foi Uhum. isso, né? Então, não acredito que não tenha sido precificado o balanço dele anteriormente. O Santander Brasil, ele continua sendo o que carrega o Santander Mundo, né? Então a lucratividade do Santander aqui no Brasil é muito importante para o Santander Europa, né? Senão o Santander Europa já tinha quebrado. Esse é o fato. Então não creio realmente que tenha vindo ruim o balanço. Sobre a questão da Bolsa, eu acho que particularmente eu não vejo uma queda grande. Até Sim. comentei hoje, na realidade, lá que o pessoal estava falando, eu falei, pô, cara, o volume está muito baixo hoje. Então, Uhum. assim, é interessante, né? No momento de estresse de juros, tanto aqui quanto lá fora, com resultados lá fora muito fortes de empresas-chave, né? Saiu o resultado da Alphabet aí, que é a Google, me parece que foi um resultado muito bom, né? Então, eu não cheguei a ver ainda, mas foi só pelos comentários Sim, ali tá que apareceu na subindo notícia. 3%. Acabei de fazer um post lá na Investify Então, e o destaque é justamente esse. Tesla foi um porradão, né? Que eu acho que Tesla foi uma surpreendeu porrada. todo mundo, né? Então, no fim das contas, a gente vê agora as empresas que vão acontecer essa semana, que a gente tem as principais empresas, acho que praticamente as sete maiores dos Estados Unidos são essa Cinco das semana. sete. Uma já 5 das 7. foi e Uma a já última foi, é sempre a AMD, a AMD não, a Nvidia. a A Nvidia. AMD Então foi você hoje. vê, são empresas de trilhões de dólares, a gente está falando aí de empresas que somadas elas chegam aí a 10 trilhões de dólares. Cara, qual é o tamanho do impacto disso, né? O Ibovespa não gera isso, né? Sim. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender que a volatilidade que vai ter essa semana, ela é uma volatilidade grande. Nos juros, a gente tem muita influência sobre essa questão da indefinição desse enrolo, né? Que eu falo que assim, parece que os caras gostam de enrolar a informação, porque eu não consigo acreditar que depois do mercado batendo durante um mês no Ibovespa, agora que o governo vai decidir tomar uma ação sobre a questão do fiscal. Isso não faz sentido nenhum, né? Com certeza os caras já estão analisando há muito tempo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas tudo parece que no Brasil é enrolado, né, cara? É uma tristeza, na realidade, aqui, né? Eu acho que, na verdade, essa questão do corte aí parece que eles não levam tanto a sério, é uma coisa que vamos falar para agradar É, e é isso aí, entendeu? E às vezes solta alguma coisinha, e se sair, sai uma coisa meiote, e é isso aí. Igual foi aquela história do arcabouço fiscal, calabouço fiscal. é então eu acredito que, na realidade, essa quedinha de hoje, e eu vou te falar que foi uma quedinha, porque, assim, imagina o juros subindo como Foi, subiu hoje, o small caiu 0,55. Cara, o sim, small é totalmente afetado por os juros. E ele juros. está É. caindo 0,55, tem umas coisas que não estão batendo, assim, não estão fechando informação, né, cara? O Uhum. petróleo caiu fortíssimo. A gente já vinha vendo as petroleiras aqui caindo e de repente agora elas até, na minha opinião, seguraram. Poderiam ter caído mais. Vale para mim, ela só tocou ali olhando graficamente, né? Ela só tocou naquela questão da linha de tendência de baixa. Para mim está pegando força. O volume dela foi um terço do que foi na sexta-feira, então extremamente abaixo do que foi. Uhum. Hoje eu não vejo a análise do Ibovespa como parâmetro para tomar uma decisão, sinceramente. Hoje, Então, hoje eu não faria nada. meio Hoje tem que que assistir. não tinha comprador e a força vendedora não Perfeito. era tão Você forte. Meio que resumiu. isso. É isso aí, cara. Perfeito. E por que aconteceu lá no Santander? Talvez os caras que ganharam dinheiro aí no Santander aí nos últimos meses queriam algo mais surreal ali no Santander e de repente não Uhum. aconteceu. E você veja como que eu acho que a gente tem ali no nosso grupo da Investify, e para quem não conhece Investify, esse é um dos Uhum. grandes valores que tem dentro do grupo da Investify. A gente tem traders ali dentro fortíssimos, como o João Ascoli, que entende muito de commodities. A gente tem ali o próprio Egler, na realidade, que é um dos nossos mentores ali, que entende muito sobre a parte de opções, juros, o José Faria e tal. Então, assim, o Júnior, né? Só Uhum. para os íntimos do Investify Júnior.
E aí a gente entende, cara, que no fim das contas, a gente está nessa semana de muito resultado, numa semana de muita informação importante para o mercado e que vai ter volatilidade, cara. Para quem não Então, sabe, pessoal aí de fora, para quem não sabe, essa semana e a próxima são 2 semanas muito importantes para os mercados, porque essa semana tem dados de inflação PCE nos Estados Unidos na quinta, payroll na sexta, tá? Fora os balanços das 5 maiores que a gente já falou aqui, Google saiu hoje, aí tem Microsoft, tem Amazon, Apple já foi, eu não lembro agora, não sei se foi ontem, Apple, não lembro. Enfim, mas são Apple as 5 maiores, não foi. com exceção da Tesla e da Nvidia, que é a última. A Tesla foi semana passada. E o que mais? Essa semana, isso fora do Brasil. E aí, semana que vem, a gente tem eleição americana na terça, o que está deixando bem volátil lá também. Tá? Então, o Treasury está sendo influenciado por isso. E aí, o Fed, a decisão do Fed não será na quarta, será na quinta, justamente por causa dessa eleição. Então a gente vai ter um dia diferente aí, vai ter uma semana diferente, geralmente é na quarta, né? E aí seria uma super quarta, não vai ser, porque teria Copom aqui, então Copom aqui na quarta às 6 horas normalmente, e Fed no outro dia na quinta, tá? Então são 2 semanas extremamente voláteis, tudo pode acontecer, a gente não sabe como vai ser o desempenho aqui do Copom, a gente não sabe qual que vai ser do Fed também, né? A gente tem algumas previsões, mas a gente não tem certeza de como vai ser o tom de cada banco central, E amanhã certo? a gente tem um dado importante que é o IGPM, né, cara? O Sim, IGPM no mês IPCPM. passado não veio bom e se ele permanecer indicando essa alta, isso é um problema, porque a gente teve o próprio relatório que sai na segunda-feira apontando IPCA acima da meta já, então isso não é nada positivo, né? Uhum. Apesar que o Júnior dentro da Investify, para quem está na Investify, já havia falado sobre isso, já havia comentado que nós havíamos feito o PIB o máximo do ano, que não iria mais ter evolução nisso. Então, assim, para quem está bem informado, e é isso que a gente fala para quem conhece o grupo do Investify, esse grupo de sócios, na realidade, essas informações já estavam pautadas, né? Sim. Muita gente tem perguntado, né, e até cabe falar sobre isso agora, o Murilo. Quando eu conheci quando eu entrei, na realidade, no mercado financeiro, eu não conhecia Investify. Uhum. Até conhecia um pouco, assim, vagamente, mas foi lá em 2016. E aí vinha conhecer a Investify há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Estava seguindo o Egler no Twitter e tal. Acabei conhecendo o Investify. O ano passado eu fiz o curso da mentoria do Egler por causa da parte de opções, realmente que é um conteúdo muito bacana e surgiu a oportunidade de estar na Investify. O crescimento de conhecimento sobre o que você postula dentro do Investify e até a tranquilidade sobre investimentos em juros e tudo mais, que já é uma coisa que eu faço há muito tempo, e os meus melhores resultados são em juros, né? E isso desde que eu Uhum. comecei a investir, os meus melhores resultados são em juros, são muito positivos quando você tem um grupo de contribuidores como a gente tem dentro do Investify, onde você compartilha ideias, você não toma como verdade única aquilo que o outro falou, mas aquilo agrega demais sobre o teu pensamento, contribui demais sobre as conclusões que você tem que tomar nos seus investimentos. Então é muito importante essa noção das pessoas para que saibam que dentro da Investify, além das ferramentas maravilhosas quânticas que a gente tem, né, que é a ferramenta do tubarão, a gente tem o sonar, a gente tem a utilização na realidade do Max Pain, na realidade. Então todas essas ferramentas são muito importantes para tomada de decisões. Né? O grupo do Investify é um grupo forte para melhor tomada de decisões. E é óbvio que quando você está compartilhando informações ali dentro do Uhum. Investify, surgem ideias de investimentos. Sim. Uma ideia que o Murilo jogou lá, uma ideia que eu joguei lá dentro, uma ideia, até o Vitor Branco estava tirando sarro aqui, falou, pô, a BIF3 está me iludindo, Rodrigão, será que eu posso confiar? Eu falei, eu acho que dá para confiar mais nela do que no programa de empréstimo que o governo colocou, confia, para micro e pequenos empresários, metendo juros de 18% ao Confia ano, né, mais cara? na BIF do que no corte de gasto, pô. Ah, mas não tenho dúvida Tranquilo. nenhuma. Confio fácil. Tanto que ela subiu 3%. E, aliás, subiu de uma maneira surreal hoje, Sim, foi com o muito boi bem. gordo subindo, né? Que a gente fala sempre que é o tal do BGI Foot, para quem quer BGI seguir. Food. Entra lá no investing.com, no TradingView e procura como BGI Foot, você vai ter uma noção do que a gente está falando. Na realidade, é o contrato de boi gordo
que é o quanto quanto o nosso boi é vendido para fora do Brasil, né? É o custo, na realidade, de exportação. É o custo, não, é o preço de exportação, perdão. E isso é o que está acontecendo no Brasil, né? Hoje está mais barato para o produtor exportar do que vender para as empresas internamente. Tu estava falando aí sobre a Investify, eu ia falar um pouco mais à frente, mas enfim, pessoal que quiser compartilhar aí a live, fica à vontade, compartilha a Investify aí com seus amigos, tá? E vai ter um convite muito legal aí em breve, tá? Você vai poder experimentar o que é a Investify em alguns dias. Então fique ligado nas redes da Investify, siga a gente aí que você vai ter essa oportunidade no futuro, tá? Então em breve a gente vai comentar melhor o que será isso. Tá? E eu quero justamente convidar um sócio da Investify. O Rodrigo também é sócio, mas ele já agora está na posição de contribuidor. Mas o Matheus, ele entrou há um pouco mais de um mês, ele tem uma história muito legal para compartilhar com a gente. Deixa eu chamar o Matheus aqui para conversar um pouco com a gente. Aí. E ele tem umas histórias muito legais, a gente vai entender um pouco sobre ele e a forma com que ele enxerga o clube da Investify. E aí depois a gente pode abrir um pouco os comentários para a gente comentar sobre as ações, o desempenho de algumas aí, o que a gente acha de alguns papéis. Cadê o Matheus? Olha ele aí. Tem que virar a câmera. Aí, agora é o cara aí. E aí, grandes? Beleza, Matheus? Bom demais. Tranquilo. Fala, Rister, como é que tá? E aí, Matheusão, cara, prazerzão ter você aqui nessa live, cara. Foi um prazer conhecer você e seu pai. E se fosse uma dorzinha, eu falo que é uma pontinha de inveja, era que eu pudesse ter isso aí junto com meu pai. Talvez meu pai aqui esteja assistindo a live também lá. Mas um beijo aí, velho. Mas o que você está fazendo aí com teu pai é uma coisa muito bacana, cara. E a gente é muito família na Investify, né, Murilão? Uhum. E é muito legal ter essas coisas acontecendo dentro da Investify, muito bacana, cara. Fiquei tão alegre. A história. Pô, muito legal. São gente finíssimas, Murilão. Você não conhece ainda pessoalmente as duas figuras, mas os caras são top. Eu vou conhecer em breve. Então, primeiro, nem o pessoal que está aqui acompanhando talvez não conheça o Matheus. E aí, Matheus, eu quero que você se apresente um pouco, né? Conte um pouco sobre a sua história, como você chegou no mercado financeiro, tudo isso. Beleza? Fica à vontade, o espaço é teu agora. Perfeito. Não, primeiro que, na verdade, eu conheci o Murilo sim, né, Richard? Só não era ele, era o primo. Só falou meu clone, pô. Meu clone tá aqui. Esse aqui que acabou de falar fera demais aí. Você tem que postar uma foto no Investify, Murilão, falando nisso, né, Matheus? Botar os dois juntos lá. Pois é. Dia 9 vai ter, dia 9. 9 de novembro a gente vai estar em São Paulo, vou encontrar meu clone lá. Pessoal falou que é igual, pô. Pessoal falou que é igual. Mas, enfim, bom, obviamente, primeiro obrigado aí pelo convite. Para mim é legal demais, é uma honra. E querendo ou não, eu tô há relativamente pouco tempo, né, no clube. O meu pai tá um pouco mais, já vou comentar um pouco sobre isso. Então, até ter chamado para fazer a live aí foi legal demais. Fiquei feliz pra caramba, compartilhei. Tem um pessoal aí que veio de mim, que eu tô ligado, que eu tô vendo aí no chat. Que bacana. Mas vamos lá, te contar um pouquinho sobre como começou muita coisa, né? Então, hoje, eu sou muito novo ainda, pelo menos, talvez dentro do parâmetro do clube, né? Considerando as pessoas que vivem do seu dinheiro ou tentam trabalhar seu dinheiro. Eu tô com 24 anos agora. E há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos ali, meio período de pandemia, até época de cabeça complicada, eu comecei a me interessar um pouquinho mais sobre o mundo de investimentos como um todo. E meu pai, que vocês bem conhecem também, já tem um conhecimento maior, né? Já tem um tempo de mercado grande também aí. Acredito que uns 8 anos mais ou menos, 7, 8 anos, né? E falou, cara, vou te trazendo pra cá, porque assim, não tem como ficar sem isso hoje em dia, né, gente? A verdade é essa. Não dá mais pra só trabalhar, pra viver do trabalho, entendeu? E ele falou, cara, vamos embarcar comigo nessa, vou começar a te apresentar algumas coisas. E aí, assim, tava numa idade aí, acabei de ingressar na faculdade, onde o pessoal que, graças a Deus, tem uma condição, ou ganha um carro, ou vai ganhar não sei o quê, eu nunca quis nada disso. Então, o meu presente meio que foi um dinheiro para investir, entendeu? Eu falei, cara, me dá uma moeda aí, que eu vou colocar algumas coisas, vou investir em alguma coisa, mas muito ainda numa estratégia de pensando em buy and hold, né? Então, basicamente, até para quem está no chat aí também, se tiver amigos meus, etc.,
A ideia basicamente era comprar algumas ações, especialmente americanas, inclusive, e deixar lá. Então, empresas que a gente filtrasse, acreditasse que fizesse sentido, né? Sim. Para médio, para longo prazo, na verdade, eu ter algum dinheiro a mais ali, né? Então, essa era a ideia. E aí, então, em 2020, 21 mais ou menos, a gente pegou esse dinheiro aí, comprei umas ações lá, mas não acompanhava muito, sabe? Acho que no começo muita gente costuma fazer isso também, né? Não me adentrei tanto, não fui buscar entender tanta coisa. Mas, ao longo da faculdade, eu fiz administração pública, né? Na Unesp, em Araraquara, então eu fazia faculdade pública lá. E ao longo da faculdade eu fui entendendo e me conhecendo um pouco melhor, assim, do que eu realmente queria fazer da minha vida, né? O curso me ajudou, de certa forma, a ver que eu gostava um pouco de finanças, por mais que eu não fosse voltado para isso. E o mercado financeiro começou a me atrair muito, 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 muito. Então, chegou ali em 2023, mais ou menos, onde eu já começava a acompanhar um pouco o trabalho do meu pai também, tudo que ele fazia. Eu falei, cara, eu vou migrar para isso aí também. Mas é um mercado muito amplo, vocês muito melhor que eu sabem disso, inclusive. Então, ainda era um pouco vago o que exatamente eu ia fazer e o que eu pensava, Uhum. né? Falei, cara, vamos step by step, vamos pensar em alguma coisa, vamos por onde que eu vou começar. Deu uma estudada legal no que eu poderia fazer, as possibilidades, e resolvi tirar um CEA. Tirar o certificado, para quem não conhece aí, não é do mercado, é um certificado especialista de investimentos, que é regulado pela Anbima, né? Que Uhum. é o nosso órgão regulador. E falei, cara, vou tirar um certificado, o CEA tem um reconhecimento interessante, aqui no país pelo menos. E falei, vamos para as cabeças, né? Se eu tirar ele, alguma coisa vai aparecer, entendeu? Era basicamente essa ideia. E aí eu vou entrando no mercado e me encaixando nele, né? Vendo o que faz sentido. Então, em 2023 ali, eu tirei o CEA, acredito que para agosto, mais ou menos, fiquei uns 3 meses aí me matando um pouco para estudar, mas deu certo. Então, eu consegui pegar aí também na primeira tentativa. Logo depois, não deu outra, passou um mês assim, mais ou menos, eu fui chamado para trabalhar em Campinas, a cidade que eu moro atualmente, inclusive. Minha família é do interior de São Paulo, em Araras, né? Mas eu sempre gostei de Campinas, sempre fui para lá também. Tem muita coisa para fazer, e o pessoal, gente boa, né? E jovem já viu, né? Uhum. Tá sempre querendo armar alguma coisa. E aí me chamaram para trabalhar lá uma empresa que chama W1 e é uma empresa de consultoria financeira. Algo que eu não conhecia, e inclusive é uma coisa que eu queria trazer, porque eu acho que poucas pessoas conhecem, até mesmo do clube. Muita gente confunde muito consultoria financeira com assessoria financeira. A assessoria é essa que a gente tem nossas ressalvas, né? Todo mundo sabe. Tudo que tem de bom ao mesmo tempo que tem de ruim também. A consultoria financeira, ela é um pouco diferente disso, tá? A ideia dela realmente é, assim como o meu pai fez comigo, talvez uns 3, 4 anos atrás, é um pouco de pegar na mão e ensinar a pessoa um pouco sobre finanças. Então, o meu trabalho, basicamente, era sentar com algumas pessoas que não tivessem conhecimento financeiro, não necessariamente de investimentos, mas como um todo, como usar um cartão de crédito muito bem, como organizar um fluxo de caixa, como proteger patrimônio, como não sei o quê. Então, eu trabalhava com um perfil de pessoas mais jovens do que eu, por exemplo, que só queriam, sei lá, que ganhava 3, 4 conto Uhum. e queria começar a investir um pouquinho e queria organizar um pouco, gastava muito, etc. Até famílias, por exemplo, que precisavam pensar em sucessão patrimonial, em constituição de holding familiar, por exemplo, coisas do tipo. Enfim, o objetivo como um todo era fazer esse 360 mesmo, né? Fechar esse 360 da vida da pessoa na vida financeira. Então, girava muito em torno disso, de pegar na mão da pessoa e falar, cara, vamos lá, vou te ensinar passo a passo. E, obviamente, tinha também a parte de investimentos como um todo. Mas aí, de novo, que vocês bem sabem também, o assessor tem o Ancor, né, que é um certificado específico para poder trabalhar com assessoria de investimentos, né? Uhum. Então, algumas pessoas da W1, que é o nome da empresa, muito boa, inclusive, eram especificamente voltadas, né, só para essa parte. Uhum. Qual que era o lado muito bom? Por que foi muito útil para mim? Eu passei um ano na empresa, por que foi muito legal? Eu aprendi a fazer uma contraparte muito interessante e adquirir um conhecimento sobre investimentos maior ainda. O que eu quero dizer com isso? Sobre todas as ressalvas que a gente tem, né, de assessoria de investimentos, tudo que a gente evita fazer e por que a gente gostaria que as pessoas fossem atrás por conta própria. Quando o assessor chegava na reunião com o meu cliente, por exemplo, e falava, cara, eu acho que você tem que fazer isso, 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 isso aqui, tananã, com o seu dinheiro, eu que tinha conhecimento e estava acompanhando o dia a dia financeiro do meu cliente, virava e falava, opa, peraí. Então, eu virava e falava, cara, isso aqui é show de bola, isso aqui não é show de bola, entendeu? Então, foi muito legal.
E ali eu percebi duas coisas. Uma, eu adorava trabalhar com investimentos, adorava acompanhar mercado, resolvi começar a acompanhar mais. Segunda coisa, para trabalhar com isso, para que isso desse certo, eu precisava de alguns princípios e valores, os quais eu não enxergava em todo mundo. Uhum. Ainda mais nessa parte de assessoria, entendeu? Sim. E aí, até meio que emendando um pouco de como eu conheci o clube, como eu disse, o meu pai já estuda faz um tempo maior, e visando, inclusive, trabalhar um pouco de dinheiro da família, a situação deu uma, abre aspas, apertada, considerando a nossa realidade, né? Ele quis começar a trabalhar o dinheiro da família um pouco melhor, começou a estudar um pouco opções, ir atrás de opções, que é um mercado muito, muito, muito bacana e muito desconhecido, na minha visão, pelo menos, sabe? Sim. Comparado ao todo o resto do que se fala, né? E aí ele começou a estudar, conheceu o EGRA, que o Richard até falou aí, né? Para quem está acompanhando, e conheceu a InvestFi. Então ele entrou no clube muito antes de mim, e de vez em quando ele me pontuava algumas coisas que ele achava interessante. Ele, cara, pô, legal, o clube aqui tem isso aqui e tal. Depois a gente até entra em mais detalhes dessa parte, né? Mas, enquanto isso, eu na minha empresa trabalhando, a rotina era muito desgastante. Era o único ponto, assim, que me pegava um pouco, talvez, né? Era uma rotina muito, muito, muito desgastante mesmo. E aí ele vinha me falando, pô, cara, ó, isso aqui que legal, tal, não sei o quê. Até que um dia, eu, por outros motivos, vida pessoal como um todo, eu decidi sair da empresa, decidi sair da W1, e falei, cara, vamos lá, vamos sentar de novo, dar uma conferida nas possibilidades, né, ver o que eu vou fazer. E vamos para cima, vamos engrenar em alguma coisa. Coincidentemente ou não, ele estava nesse início de projeto de forma um pouco mais pesada de trabalhar o dinheiro da família. E de migrar para opções e de estudar algumas coisas. E aí ele sentou comigo e meio que fez uma proposta mesmo, assim, de forma bem profissional. A gente tá realmente abrindo uma empresa para fazer tudo isso, então estamos profissionalizando de fato, né? Mas ele sentou comigo e falou, cara, eu de você daria uma olhada no clube aqui, que é um pouco do que vocês já sabem, o Richard até ouviu um pouquinho lá em São Paulo também. Eu de você daria uma olhada nisso aqui. Eu falei, pô, legal, show de bola, eu gosto muito, inclusive vocês falaram aí, por exemplo, muito sobre essa ideia, as inúmeras vantagens da Investify sem ser plataforma, etc. Por exemplo, as informações que já aparecem, tudo que já é um pouco pautado. Então, payroll, a mudança da data do Fed, por exemplo. Cara, isso aí não chega de forma fácil para as pessoas. Isso aí não é tão simples assim, de tudo ir Uhum. aparecendo. Então, para você acompanhar, não é tranquilo. Diferente do momento que você está na Investify. Hoje eu enxergo isso tranquilo, né? Você acorda, tem uma porrada já de lista, igual você falou, tem um relatório macro O do Anderson que tá José, aí e você no fala, pô, chat já tá mandando 5h45 as coisas lá. Não, e detalhe, né, até que eu interrompendo só um segundinho, Matheus, é na paz. importante porque eu esqueci de mencionar, na realidade, o Anderson Nunes. O Anderson Nunes é um especialista nosso em análise política, né? Então, é um Sim. cara que ele também faz os trades dele e ele é especialista em análise política. Então, assim, se o cara quiser tradar 24 horas, porque tem o Daniel Lindoso e o João Ascoli, que eu não sei se eles têm horas, se eles têm horas vagas, né? Porque os caras Não, eu não rodam à sei que esses noite caras. Esses operando na cara. Austrália, né? É Nunca vi, doença já, né? cara. O Daniel, ele não opera intraday porque de manhã ele tá dormindo que ele operou. Ele deve Ele ter passou a noite operado até inteira na 4 horas da Austrália. manhã na Austrália. É, isso aí. Mas enfim, Matheus, você Cara, estava contando esse projeto sobre teu pai, era justamente isso que eu queria perguntar. Mais detalhes sobre esse projeto, o pessoal conhecer um pouquinho melhor o que é uma trading family, né? Um escritório de trade de família. perfeito, perfeito. Vamos lá. Até entrando nessa linha também, o pessoal é maluco, né? Acompanhando um monte de bolsa australiana, bolsa asiática. Eu falo, meu Deus do céu, isso era Muito muito bom. fora da minha realidade. Mas bom demais, nossa. Enfim, e até engrenando um pouco nessa pergunta, então, né? Do que como que surgiu tudo isso, como que a gente trabalha, ou pelo menos estamos começando e pensando em trabalhar também. Como ele já tinha esse conhecimento do clube, já enxergava tudo isso que está acontecendo também, ele trouxe isso para mim, igual eu falei para vocês lá atrás, né? Eu precisava de alguns princípios e valores para fazer sentido para mim, né? E fez, no caso. Uhum. Quando eu fui falar com você, inclusive, né, Murilo? Uhum. Lá no começo, que eu falei, cara, meu pai já tá aí, etc. Eu comecei a enxergar Sim. algumas coisas, falei, pô, show de bola, show de bola. E aí eu virei para eles, sentamos, conversamos bastante. Eu sempre conversei muito com meu pai, especialmente no lado profissional.
E falei, cara, vambora, topo, e aí, como que vai ser? Porque eu ainda estava muito fora, então querendo ou não, ele ia puxar um pouco as rédeas do projeto, né? Mas, de novo, o projeto meio que aconteceu de forma bastante natural. Então a nossa ideia sempre foi o seguinte: existe um dinheiro da família, que, como todo mundo aí sabe, dinheiro vai acabando, e a gente estaria longe até então de poder ficar tranquilo e nunca mais fazer nada, então não dava para ficar parado. E o meu pai, ele tem algumas outras frentes de negócio, pelo menos duas mais fortes. Pelo menos duas frentes de negócio mais fortes. E ele falou, cara, a gente tem aí uns 30, 40% do nosso patrimônio hoje ali, né? Aliás, dos nossos investimentos em renda variável, né? E ele falou, cara, eu queria trabalhar esse dinheiro. E honestamente, eu, apesar de ter algum conhecimento interessante e tanto do mercado quanto técnico mesmo, eu não tenho nem tanto tempo e cabeça para isso. Aí eu falei, cara, beleza, vamos nessa então. Então, a nossa ideia surgiu muito de realmente conseguir eu e ele se ajudar e se agregar de formas diferentes. Eu tenho algumas coisas que ele não tem, ele tem algumas coisas que eu não tenho. Então, por exemplo, de novo, conhecimento técnico e experiência de mercado, a dele obviamente é maior. Por mais que eu já falei que eu vou buscar, então já já também, vamos embora. Mas eu ainda tenho algumas coisas como o tempo, por ter saído da empresa, por exemplo. Então eu Uhum. consigo estar um pouco mais 24 horas aí, igual o pessoal que tá maluco. Eu não tenho algumas coisas como ansiedade, nervosismo operando. Afinal de contas, o dinheiro como um todo é dele, de certa forma. E eu tenho um irmão mais novo, né? Que tem que ainda ser sustentado por eles também. Enfim, tem mulher, vocês sabem como é que é. E aí acho que o nervosismo vem mais forte. Então a preocupação é grande. A preocupação dele era grande, entendeu? É, e sofri um pouco mais para algumas coisas. E aí a gente foi se agregando, assim como o clube foi agregando também, para começar a montar esse operacional e entender como que a gente ia fazer isso. Então, nós realmente sentamos e falamos, cara, vamos lá, primeiro ponto, vamos migrar para quê? Vão ser opções, vai ser futuros, o que que a gente vai fazer, como vai ser nosso dia a dia, né? Um pouco dos dois, inclusive, foi decidido. Então, a ideia, eu que estou um pouco mais de tempo livre, etc., fui muito atrás e aprendi muita coisa, inclusive com o Vitor Branco, por exemplo, na parte gráfica, que me ajudou muito com o futuro. Vai ficar acompanhando o Felipe lá no grupo também, que também é outro maluquinho da cabeça, mas me ajuda pra caramba. E geralmente eu tô nessas operações futuras, então dólar, mini índice ali, geralmente sou eu que estou olhando. E aí a gente sempre tem o nosso operacional do dia a dia. Então a gente acorda mais ou menos quer dizer, eu acordo um pouco antes, mas a gente se conecta ali toda manhã, umas 8h30 mais ou menos, 9 horas ali, mercado abrindo, e faz um geral, faz uma pré-análise um pouco da Bolsa Brasileira, dá uma olhada nas opções, enfim, que é a parte que mais interessa a ele, até pensando nesse sentido de alavancagem e multiplicação mesmo, né? Porque, para mim, a realidade legal, beleza, operar ali um mini índice, por exemplo, fazer 2, 3, 4, 5 contratos, mas para ele que está preocupado em realmente alavancar esse patrimônio, em cuidar do mais novo, difícil, né? Não é a mesma coisa, vocês sabem, pensando em assertividade, em números como um todo. Então a gente migrou muito para opções, inclusive fizemos o curso do Egler, que, putz, é de tirar o chapéu, querendo ou não. Na verdade, todos vocês, como colaboradores da Investify, né, a gente tem que tirar o chapéu para muita coisa. E o curso de opções foi extremamente show de bola. Uhum. Segunda-feira que vem a gente começa, A inclusive, mentoria. a mentoria também, né? Que vai começar a turma 9, que, aliás, eu falei com alguns amigos meus, fiz um convite também de participar, porque, cara, é um outro mundo, é muito show de bola, muito show de bola, muito show de bola. Então, eu tô tentando trazer quem eu consigo. Mas é isso, assim, um pouco de nós dois como sócios mesmo, abrimos uma empresa para fazer tudo isso, selecionamos corretora, todo aquele processo que todo mundo passa, mesmo fazendo sozinho, mas acho que eu ouvi muito de vocês já, e aí até passando a palavra também, que eu sei que eu falo bastante, mas uma coisa que eu já ouvi vocês comentarem muito, trade é muito solitário, né, gente? Sim. É muito difícil, muito difícil. Então, assim como a ideia do clube é quebrar um pouco disso, eu e ele trabalhando junto, se agregando, se conhecendo, sabendo como a gente é um com o outro e como a gente pode melhorar, quebra um pouco mais, entendeu?
Então fica tudo um pouco mais tranquilo, sacou? Muito bom Foi, isso que você foi falou, nessa linha, assim. Matheus. Muito bacana. E essa parte que o Matheus falou, Murilo, é muito legal, porque a gente tem no nosso grupo o João Ascolide, só que pouca gente sabe, na realidade, que o João já falou pra gente, a gente sabe, mas o pai dele é um baita de um trader de DI, né? Então, Sim, assim, ele é. para quem não entende um pouco do que é o volume de DI comparado com o volume da bolsa, o volume de DI ele chega a ser 10, 15 vezes superior ao volume da bolsa. Sim. Então o É DI, outro para quem mercado, é cracudo, basicamente. como a gente fala, né? Que a gente brinca, né? O É. cara é mais que cracudo, né, velho? Não é Pô, brincadeira mexer com DI, cara. O volume é surreal e a volatilidade é gigantesca também, né? Pro Então pessoal isso é que legal, né? A contribuição, né? o pessoal sim. normalmente eles não observam, né, essas coisas que realmente movem o mercado, são DI, dólar, né? O mercado de opções também move muito o mercado de ações, pessoal que não entende. E a proposta da Investify é justamente ser essa, né? As pessoas, normalmente, o erro que as pessoas cometem ao iniciar no mercado é buscar um indicadorzinho, uma calzinha, alguma coisa desse tipo que A vai ajudar diquinha. o trade dela. Só que isso aí, no final das contas, não vai se pagar. Por quê? Porque você não vai saber como que funciona o mercado, como que o mercado se move, o que vai mover aquela ação. E a proposta da Investify, além de unir essas pessoas num ambiente que elas possam trocar informações, que elas possam se conhecer, que elas possam, até brincar uma com as outras, passar a informação correta e fazer com que elas conheçam o que é o real mercado, né? O que é o mercado, como que o mercado funciona. Né? Então, por isso que a gente fala muito de DI, macroeconomia, né? Da influência do dólar, de tudo que eu falei aqui. Né? E aí eu queria ver com você, ô Matheus, o quão impactante foi isso quando você chegou na Investify. Putz, Que eu não, você acho que não sei se você participou de outra comunidade, de outro clube, de outra questão nesse mundo de investimentos, né? perfeito, perfeito. Cara, eu não participei. Meu pai chegou a participar. Uhum. Te adianto que vocês estão assim. Ele só rasga elogio, é incomparável de acordo com ele. Então, nesse primeiro ponto de primeira mão, adianto que muito, muito melhor pelo que ele me conta. E nessa parte eu confio na opinião dele. Mas, cara, vamos lá, sobre esse sentido de impacto, eu não tenho, assim, é até difícil eu colocar para vocês o tamanho que foi, para ser sincero, tá? Foi, de novo, eu entrei no clube, acho que tem 3 meses, talvez menos, na verdade, acho que 2 meses e alguma Uhum. coisa. Obviamente, desde o ano passado eu venho tentando acompanhar algumas coisas, mas primeiro ponto, uma dificuldade, de certa forma, de acompanhar, porque o ser humano é o ser humano, é a falta de centralização das coisas. Uhum. Seja de notícias, seja desses comentários que ajudam. Então, putz, eu não fazia ideia muito antes, por exemplo, do impacto de um day. Aliás, fazia alguma, mas, sei lá, o fato de talvez trabalhar 10, 15 vezes maior do que a bolsa aí, por exemplo, não fazia sentido para mim. Nunca tinha passado na minha cabeça. Não conhecia quase nada do mercado de opções. Cara, o que o dólar impacta? Putz, não sei o quê. Então, assim, qual que foi o primeiro impacto que eu senti, tá? Essa centralização de informações como um todo. Tudo que eu precisava antes, assinar 1 milhão de newsletter, de plataforma, de não sei o quê, para ficar recebendo um monte de e-mail e tentar organizar minha rotina para ler uma cacetada de coisa e não Acho que todo conseguir ver mundo fez nada no isso no fim de tudo. início. Putz, tá maluco, assim, fiquei nessa um tempo, tentando achar 1 milhão de coisas, e ainda, quando eu comecei a conversar com meu pai, eu achava que ia ser necessário, eu falava, cara, me passa aí tudo que você usa, tudo que você assina, ele, calma, não precisa, não vai ser necessário. Então, assim, o primeiro impacto que eu sofri, que eu tive ali, a curto prazo, com certeza foi esse. Deu logo na primeira semana da Investify, eu olhar e falar, pô, os caras têm tudo aqui, velho, os caras têm tudo aqui. De novo, igual o Richard falou, a gente tem o Anderson, por exemplo, na parte política, aí tem o José com relatório, aí tem o Egra que entende não sei o quê, tem o Felipe que está de futuros, tem o Ascoli que entende commodities. Cara, cada um dos colaboradores, cada um dos caras desses, a quantidade de informação e de coisa que eles trazem, porque aí para eles que acompanham isso, é mais natural. É, Se você tem a sua especialidade como um todo, é você verdade. vai atrás daquilo mais fácil, claro. Beleza. E aí, vocês trazendo isso pra gente,
tá tudo tranquilo. Uhum. Então, putz, eu paro ali, eu tiro ali 1 hora do meu dia, 1 hora e pouco, para ler os relatórios da Investify, para acompanhar um conteúdo ou outro, não sei o quê. Show de bola. Beleza, é isso que eu consigo fazer. Ficou perfeito para mim. Me agrega em tudo que eu quiser fazer. Todo caminho que eu decidi seguir, eu decidi traçar, o clube consegue me ajudar. Então, com certeza, esse foi o primeiro impacto. Segundo impacto, cara, as ferramentas. Então, a partir do momento que eu entrei e comecei a viver de fato isso, comecei a migrar para opções, por exemplo, cara, eu não tinha ideia assim do quanto seria benéfico o uso de um sonar do Max Payne, por exemplo. São absurdas as ferramentas. E para ser sincero, assim, eu não tenho tanto conhecimento, confesso, mas eu fui atrás e não achei. E mesmo meu pai, por exemplo, que já está há um tempo nessa, comentou, cara, não achamos nada parecido, não. Então, assim, ferramentas diferenciadas nesse sentido também. Coisa que realmente ajuda bacana, bacana, bacana. Beleza. E o terceiro impacto, que foi. Ele até um pouco, de certa forma, ele implica um pouco mais na minha vida pessoal, mas é muito, muito interessante, eu acho, eu colocar também, são, são os valores e princípios da gente que está lá dentro. Sim. Cara, as pessoas que estão lá, eu não vou falar que são 100% que eu não falei com todas, mas todas que eu falei, que deve ser 99% do clube, estão com a intenção de só se agregar e agregar os outros. Nada mais do que isso. Da Exato. forma que puder. Então, por exemplo, quando você me fez esse convite da live, eu até falei, né? Falei, cara, será que eu consigo agregar de certa forma tipo, com conhecimento técnico? Porque, pô, você tem um pessoal muito bacana aí dentro do clube, não sei até que ponto Uhum. vai ser legal, mas talvez contando história e falando um pouco dessa parte pessoal poderia agregar. Isso. E você, então você falou, pô, vem, Pô, tu entendeu? tem justamente, eu te trouxe aqui justamente para trazer essa tua história com teu pai, né? Que é muito legal, cara. O que vocês estão construindo aí de início, que é uma coisa que o próprio João já tem lá. Hoje ele opera um family office, né? E junto com o pai e tal. Então é trazer essa história, te conectar com as pessoas, né? E tu tem isso para agregar. Né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ações também. Eu quero que o pessoal até comece a pedir ações aí que a gente começa a comentar sobre o desempenho delas. Ô, E Murilão, aí, uma oi. coisa legal que eu acho que vai acontecer no futuro, que hoje o Matheus está falando isso, mas daqui a uns 5 anos, que ele for fazer uma outra live, que ele vai estar falando de outras coisas, eu passei, nossa, olha como evoluiu aquela Uhum. plataforma que a gente Porra, pensou do Sim, Family Office e como que funcionou e tal. Então, isso que eu acho que é o importante amém. que ele falou, né? Que é essa questão de agregar valores, né? E é, aí, uma coisa que a gente tem, e isso é uma natureza do brasileiro, o brasileiro ele tem o costume de não se valorizar, né? E isso é uma coisa que eu percebi na Investify. Cada um que está lá é para ser ouvido e para falar, né? Então, assim, os dois lados, né? Saber ouvir, saber falar, e eu não vejo ninguém ficar sem resposta dentro do grupo, cara. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque Perfeito. todos estão sim. imbuídos do mesmo objetivo de servir, né? Então, você larga uma pergunta, o Murilo responde, o outro já responde com uma outra ideia, mas essa questão é primordial dentro do Investify, é um valor, sim, primoroso, que para mim, hoje, eu acho que é o valor mais importante que eu vejo nessa nova toada da Investify, que é essa questão, na realidade, da contribuição mesmo. Todos estão prontos para contribuir, né? Porque as tuas dúvidas podem ser as minhas, mas pela minha timidez, talvez eu não pergunte e Sim. também não vou ser respondido nem vou ser ouvido, né? Então, esse é um ponto que na Investify é muito bom, né, Murilo? E eu acho que é uma coisa que a gente tem evoluído cada dia mais, né? Sim, cara. É aquilo. O que eu sempre falo nos onboardings, até o Matheus foi um dos que participou. Tu também, né, o Rodrigo? Lá no início do ano tu participou. É que eu peço para que as pessoas perguntem e não fiquem com vergonha, porque às vezes a dúvida dela é a dúvida de outro. E aqui, diferente de muitos lugares que você vê aí, no próprio Twitter, né, que a galera, enfim, é um pouco mais arisca, cara, a gente aqui não vai te julgar pela tua pergunta. Ninguém aqui tá para julgar se você sabe ou não de mercado, né? A gente tá aqui justamente Sim. para te mostrar um caminho, o que é o mercado, cara. É isso aqui, sabe? Não é para, a gente não tá para julgar conhecimento de ninguém e nem para se colocar num pedestal que eu sei de mercado e o outro não sabe, e eu sei mais que você, entendeu? E é justamente isso o nosso propósito, cara.
Tá num ambiente que cada um vai se ajudando e tal. Uma coisa que o Guilherme falou aqui em cima, o Guilherme, cara, das antigas na Investify, cadê? Deixa eu achar aqui. Ele falou: você não precisa ser nem especialista em uma Especialista. coisa ou outra, mas você precisa saber o mínimo. E a É. gente justamente orienta o mínimo. E aí vai de cada um se aprofundar. Tem gente que, por exemplo, o Fernando Câmara, que é um recente da Investify, mentorado do Egla também, é o cara que, cara, ele se dedicou muito nesses últimos 5 meses. É absurdo. O cara teve uma curva de crescimento. A gente estava falando semana passada de Suzano aí. A gente fez alguns trades de Suzano lá na Investify. Justamente porque ele estava observando, ele pegou todo aquele conhecimento, ele participa de É. todas as lives, ele só não participa aqui do Instagram porque ele não tem. Não sei porquê, mas enfim, ele não gosta da rede de todos. Não, Né? Vou mas o procurar. Matheus conheceu lá o Fernando, cara, e assim, é um Gente papo muito construtivo boa pra sempre. caramba também. E é uma pessoa também que, da mesma maneira que o Matheus e o pai estão fazendo, migrou para trabalhar especificamente do mercado financeiro. Sim. Então, assim, são pessoas que mostram essa possibilidade, existe como fazê-lo, conseguem seguir muito bem os setups, assim, e o como é importante, na realidade, né, lidar com isso, né, de setup, né, entender como fazê-lo, né, entender o tamanho de cada um, né, o sizing que tanto a gente fala dentro do grupo. E até você comentou um negócio ali, mas é muito importante as pessoas saberem, por exemplo, que tem conteúdos dentro do Investify, ô Murilão, que são, cara, aulas que nem numa pós-graduação ou no Sim, MBA cara. você tem, cara, sinceramente. Tem um Sim. conteúdo que eu particularmente vi lá que o João Ascoli colocou sobre commodities, cara, que é uma coisa Cara, tem uma sensacional, cara. live de Então, commodities dele com o João, com o José, que é espetacular, José, assim. Eles e agrega comentam muito sobre coisas valor, que a né, gente cara? nunca ouviu falar, negócio de backwardation, cotango. Eu nunca ia saber isso na vida, não faço nem ideia. Acho que muitos estão ouvindo aí, vão pesquisar depois do que eu falei aqui. Pesquisem mesmo. E tudo isso que a gente falou aqui do clube, vocês vão ter a oportunidade, estou falando novamente porque às vezes alguém não pegou antes, mas vocês vão ter a oportunidade de experimentar aí logo em breve. Então, siga a Investify, vocês vão ficar sabendo logo em breve o que a gente está aprontando para vocês aí no futuro. Beleza? Cara, eu queria falar sobre ações e surgiu algumas aqui, Prio, YouTube. Tu quer comentar sobre Prio hoje, ô Rodrigo? Matheus também, fica à vontade. Tomou uma Cara, pauladinha pelo que eu é tinha óleo, visto, né, né? Matheus? É Cara, óleo, né, cara? caiu e, pô, tá dependendo do petróleo aí. Petróleo não tá encontrando um patamar aí, não vai subir assim do nada, né? Então depende muito da questão de guerra também. Então parece que entrou num patamar que ele não vai subir por qualquer motivo, né? O João até respondeu ali na realidade, né? O petróleo estava em backwardation e agora está fletando, por Isso isso caiu na aí, realidade, né? backwardation. Aí, E é ó. importante a pessoa entender o que significa o backwardation, Isso. porque quem entende disso e consegue entender que o que define na realidade até a questão da precificação é mais ou menos como você está olhando os contratos futuros, né? Que é a questão de você definir se ele está em contango ou backwardation. Sim. E aí quando você analisa isso no caso das ações, isso tem um impacto muito grande nas ações específicas daquele setor. Quer seja minério, quer seja o petróleo, muito no milho, muito no álcool, por exemplo. O pessoal pergunta de Raizen, né? Que é a Raizen, né? Ela é Aham. supraalcooleira, ela é totalmente afetada pelo preço do milho e o preço do álcool. Né? Então, se, por exemplo, o preço dos combustíveis começa a subir muito, é bom para ela. Né? Isso ajuda ela. Só que do outro lado, você tem que entender como é que está funcionando a questão do preço do açúcar também, né? Porque ela vai escolher qual é o melhor negócio para ela. Né? Então, essa questão é muito importante de ser observada e quem está no Investify realmente recebe isso aí de acréscimo de informação, né, Matheus? Eu não sei se você já sabia desses dados ou não, né? E acho que a Investify trouxe essas coisas novas. Não sei se você conhecia disso. Tinha nem ideia, nem nossa. Cara, Trouxe totalmente, totalmente. o Daniel Show, né? Lindoso ele resumiu bem aqui os cases de petróleo. Prio sem trigger, Petrobras com dividendos e Brave 3 sair do buraco. É isso. Tirar a É cabeça isso aí. de bode lá que está enterrada em algum poço de petróleo. Aquele lá que estava cheio de ferrugem, que era da Petrobras. Como é que é Não, o era nome? dentro do Papa-terra. navio, né, cara? É. Era o navio, né, Tem que cara? tirar Isso aí é o essa navio da cabeça de bode do transição. navio lá, cara. É o único jeito. Então é isso. Não é REC 3, né? É Brave 3. REC 3 Brave 3. é a BIF das
petrolíferas, não é? Ou não? Cara, na É a realidade, a REC PetroRecôncavo. não, cara. A REC, na realidade, ela é uma empresa que, dentre as três que a gente mencionou anteriormente, ela, teoricamente, é a que menos CAPEX tem, menos dinheiro tem. Então, assim, ela é Uhum. meio patinho feio, mas não é no sentido de ser pior ou melhor do que as Ela outras. produz menos, é Mas isso? ela produz Ah, menos, então ela não tem ah. tanto impacto quanto uma Prio hoje e a própria Brava, que na hora que a Brava tiver com o complexo funcionando a full e a Prio tiver Uhum. funcionando a full, cara, elas vão ser muito maiores do que muita outra, não das grandes, obviamente, mundiais, mas elas vão ser muito maiores, na realidade, que produções de países, entendeu? Então esse é um ponto importante, na realidade, que as pessoas têm que entender. E a Prio tem o seu trigger de futuro, né? Que é aquela promessa, na Uhum. realidade, de distribuição de dividendos concisa, na realidade, para frente. Na minha Sim. opinião, só vai acontecer ano que vem, porque ela tem essa questão aí toda de parada de produção que está prejudicando, na realidade, o resultado dela. Beleza. Falaram aqui de quero também. Cara, quero case de juros, cara. E elas mexem Total, com um monte cara. de merda, elas sofrem de tudo quanto é lado, cara. Tem negócio de cartão lá, e os caras tem, como é que inadimplência. Pô, cara, é complicado também. A Vamos lá. Lojas Quero Quero, ela tem a característica de ser uma loja interior, né? Então Sim. ela é muito difícil de mensurar se ela está vendendo mais ou vendendo menos. Normalmente, próximo dessas datas de Black Week, hein, né? Black Friday e Natal, são épocas em que ela consegue engordar bem o caixa dela, porque ela vende muito bem para as pessoas que estão próximas. Então, as cidades pequenininhas, ali abaixo de 100 mil habitantes, estão cheias de loja Quero Quero. Ela tem essa tendência de pegar locais onde não tem uma Magazine Luiza, onde não tem uma Americanas não, que já faliu, né? Mas uma Casas Bahia, né? E outras como uma Van, por exemplo, aqui em Santa Catarina, muito forte, como Muito no Rio Grande do Sul forte. é a Van, né? Em algumas cidades, a van é até engraçado, por exemplo, aqui onde eu moro, a van é como se fosse um shopping final de semana, cara. O É negócio lota verdade, cara. É absurdo, é o que as surreal. pessoas vêm fazer é ir pra van, sabe? E é Porque o uma shopping mais estrutura próximo legal, aqui, né? tem uma estrutura bacana e tal, tem um café lá dentro, tem pipoca. Algumas lojas têm cinemas, como por exemplo a de Porto Belo, se não me engano, tem cinema. É isso aí. Então, para uma cidade de 40, 50 mil habitantes, ela é bem completa. Então, né, é um pouco diferente. É como se fosse é quase não chega a ser um comercial completo. Algumas até têm outras lojas dentro, né? Então, enfim, eles até devem alugar o espaço. O que mais, pessoal? Alguma ação que vocês queiram falar aí? Cara, A eu gente, ia a gente... comentar sobre a questão da BIF que o Fala pessoal aí. está perguntando, né? Que É. já havia comentado antes, e é assim, eu me lembro lá no passado de eu ter comentado com o Vitor Branco, e como o Vitor é um cara muito especialista na parte de gráficos, né? A opinião dele para a gente vale muito, né? Sobre a questão de gráficos, né? E, e a BIF, na realidade, ela é um case estrutural. Ela não é que seria um turnaround, porque na realidade não é uma empresa que ficou endividada por uma questão de gestão, não é isso. Ela, na Uhum. realidade, está endividada por uma questão de CAPEX, porque ela aumentou as plantas dela e aumentou muito fortemente a produtividade dela a partir dessas plantas que foram negociadas com a Marfrig. Essa semana aconteceu o fato relevante dela, que foi essa efetivação e o pagamento dos 5,68 bilhões que ela tinha que terminar de pagar, né, que era o final, né? Ela pagou inicialmente 1,5 bilhão, se eu não me engano, mais ou menos nisso, e tinha que pagar no ato, quando ela finalizasse, se fosse aprovado pelo CAD, né, a operação entre as duas empresas. Então, para a BIF agora, ela vai ter impacto direto disso no caixa. Só que se você for olhar o balanço dela, você vai ver que já estava dentro do balanço até essa precificação, que ela já tinha calculado. Inclusive, ela já vinha falando no próprio call de resultados passado, ela falou sobre isso. Então, o mercado ele tem os dois extremos, né? Você tem o extremo que o mercado precifica para o máximo, muito acima do preço de uma ação, como, na minha opinião, está hoje uma Nvidia, né? Que é surreal a precificação da Nvidia pelo que ela produz. Ah, os caras estão apostando em lucros astronômicos para frente. Pode acontecer, de fato pode acontecer. Mas até quando, né, vai acontecer isso, Ó, o né? Zurenberg Então, na realidade, comemorou aí, ó. Alguma coisa na tua tela aí. então, interessante, né? Não sei o que ele fez, alguma coisa, e Acho que tu você faz foi um entender. joinha assim, aí ele
sei Você lá. faz aqui, eu falei Enfim, o nome da NVIDIA e fiz assim, ela subiu o negócio. eles gostaram. Não sei Ainda bem porque que que não ele foi gostou, balãozinho, que mas nem as enfim. lives do Egler, né? É, Os balãozinhos só para quem é balãozinho acho que todes, quando né? faz assim, É, alguma coisa. não é todos, né? Que faz assim, daí sai o balãozinho. Mas enfim, a BIF está então nessa questão na realidade de tirar o dinheiro do caixa dela agora e ter que fazer as coisas acontecerem. Então agora é um processo, deixa de ser uma questão de dívida, vai ser o pagamento da dívida, né? E a prorrogação dessa dívida. Como que ela vai conseguir negociar isso? Óbvio que no momento em que os juros sobem, não é nada agradável, por isso que o mercado estressou. Então o mercado estressou no limite para baixo, né? Uhum. Tem muita gente que está entendendo como uma excelente oportunidade. Eu vejo como uma grande oportunidade, né? Como gestão, eu não consigo enxergar a gestão dela ruim a ponto de onde está precificado o preço, né? Esse Sim. é o ponto, né? Para mim, ela está mal precificada, né? Acredito que ela entregue rapidamente. Quando que vai aparecer isso? Nesse resultado agora? Não, claro que não. Já comentei isso aí lá no grupo do Investify. Provavelmente só lá no primeiro trimestre de 2025, quiçá a gente já tenha isso resultado já aparecendo algum retorno. Por quê? Porque ela já entrou em operação com todas as plantas. Então significa que o caixa que entrar dessas plantas é imediato e vem rapidamente para poder pagar essa dívida. Uhum. E se você pegar, na realidade, o balanço patrimonial, você analisa isso, você vê o quanto que ela gera de caixa. Ela faz uma forte geração de caixa. Isso é uma coisa importante quem vai analisar as empresas, né? Bacana. Cara, a gente não falou nada sobre dólar ainda na live. E eu queria fazer só um breve comentário. Na verdade, o dólar hoje fechou a 5,76. Olha o Sonar. Exatamente isso. O Sonar hoje, Pois é. hoje não. Estava marcando uma grande posição em 5,75 e, cara, mais um acerto todo final de mês. É impressionante como acerta esse Sonar, né? É assustador, né, cara? E a final de mês, cara, essas posições começaram a ficar maiores na quinta-feira passada. O Sonar ele começou a registrar na sexta lá, o aumento das posições. Ontem ficou até maior. E, enfim, mas isso tá muito ligado também a essa questão fiscal, né? E DIs estressando, então naturalmente ele acaba subindo. Porém, o Sonar ele identificou isso muito antes, essas posições que estavam compradas agora para o final do mês. O vencimento agora é dia 1º, sexta-feira. Beleza? Algum comentário a mais? Ah, só Matheus? sobre a. Eu acho que a Rodrigo? gente esqueceu de falar ali sobre a. O que tinham perguntado Essa depois da pergunta BIF? é A boa Rap aí. Vida que perguntaram, Isso, né? Sobre a Rap HP. Vida, né? É. A Rap Vida também é um outro case, na realidade, de mudança estrutural. Para quem acompanha um pouco o setor médico e o setor, na realidade, aí, farmacêutico, pós-Covid, eles tiveram aquele boom, na realidade, de negócios e agora está tendo muito M&A, né? Que é esse, na realidade, que são as fusões das empresas, né? Então, a Rap Vida também está dentro desse pool de fusões. Tanto ela quanto a Redditor vieram comprando outras empresas menores. Uhum. De novo, a mesma história que aconteceu com a BIF. Dívida alta no momento de aquisições, ou seja, CAPEX enorme, vai ter que ter muita geração de caixa para um crescimento futuro. Eu também estou enxergando da mesma maneira. A Rap Vida está sendo mal precificada novamente pelo mercado, igual está acontecendo com a BIF. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, a gente esteja dando risada com os preços 2, 3 vezes mais altos do que estão. E para quem lembra disso, lá em 2015, 2016, o Brasil ia quebrar, o mundo ia acabar e a Terceira Guerra Mundial ia explodir. Verdade. Nada disso aconteceu. Naquele momento, as taxas no Dilma II, né, que era o governo, estavam em 17% de IPCA, né, de Selic, que a gente estava falando de IPCA, não chegou a 17, Uhum. né? O que chegou foi o pré-fixado. Pra Então, fixar. assim, é faca caindo, pegar agora a Rap Vida, talvez seja. Mas na realidade, diferente do que faca caindo, existe um outro termo no mercado que se chama margem de segurança. E margem de segurança, para mim, é diferente do que faca caindo. Óbvio que no Brasil, como a gente não sabe, até o passado é incerto e se modifica, né? Então fica muito difícil de você ter certeza que vai acontecer, né? Mas eu acredito que é um case que pode ter uma mudança estrutural também, né? Sim. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Rodrigão, qual é o impacto do dólar e o preço no boi para a operação de bife? Para a Perfeito, gente né? Cara, olha finalizar com só. bife. Dólar
alto para BIF é interessante. Hoje, 54% da receita da BIF vem do Brasil, de receita interna. Tá? Então, por exemplo, quando o petróleo sobe, fica mais caro para os caras que compram da BIF, não para a BIF, na realidade. Né? Esse é um detalhe importante, na realidade, né? Então, para os atacadistas, né? Talvez o Carrefour tenha mais problema, mas não a BIF. A BIF vende para eles, né? E os outros 46% são feitos através de exportação. Quer sejam através de exportação via planta no Uruguai, Argentina e Paraguai, e se eu não me engano, acho que alguma planta no Equador também. E eles também têm operações na Austrália. Então, na realidade, para a BIF, é mezzo-mezzo, né? Eu acho que é meio a meio. Eles conseguem ganhar nos dois cenários, na realidade. Até porque, e isso aqui eu vou rasgar os louros para a BIF, os gestores e diretores da BIF são excepcionais traders. Porque se tu olhar, cara, toda vez que o dólar subiu, os caras estavam muito bem redeados. E o hedge na operação de frigo é essencial. Né? Então, isso é muito importante na realidade. Eu não tenho receio com relação à questão do dólar alto para BIF. Eu acho positivo. O que me dá medo é o boi, no caso o BGI Food, que a gente falou lá no início da live, e isso realmente me dá receio. Porque quanto mais alto é o preço do BGI Food, mais caro fica o gado para a BIF comprar o gado e abater, de fazendas, na realidade, né? Então, as fazendas vão vender o gado para a BIF abater dentro do frigorífico dela. Aí o cara que vai vender o gado lá, o cara que tem os seus as 10 mil cabeças de boizinho, tadinho, ele vai ter que vender para a BIF esse boizinho. Só que esse boizinho que custava 280, hoje está 320, 340. Sim. E é mais fácil o cara exportar, porque está tendo até incentivo do governo para aumentar a exportação. Então tem que estar atento, sem dúvida alguma. O comentário é muito pertinente quem fez aí com relação ao boi gordo. Precisamos estar de olho. Foi meu clone, mas eu acho que a exportação está sendo mais importante dos nossos produtos também para fora. Então esse ponto pode estar se equilibrando. Beleza. Acho que é isso, Rodrigo. Vamos para os finais aí, comentários finais aí seu e do Matheus. Fico muito feliz de ver o Mateusão aqui, viu? Antes de falar, Matheus, falei isso aquele dia para vocês ao vivo. Comentei isso até com o João Ascoli. Eu falei, cara, como é legal ver uma família junto ali, né, cara, dentro do grupo do Investify. E que vocês sejam um testemunho, na realidade, que é muito bacana e exemplo para tantas outras famílias, de repente, que podem entrar aí, fazer parte desse nosso grupo de Investify. Show de bola, Matheus. Que isso. Eu fico feliz pra caramba pelo convite, fico feliz pelo comentário. Não só você, né, mas acho que teve uma live que meu pai comentou um pouco também da nossa ideia, o pessoal também, Ascoli, o Murilo, você, o Egler, todo mundo falando, cara, que legal isso aí, putz, se eu conseguisse fazer algo um dia parecido com meus filhos, com meus pais, etc., seria bacana. Então, eu tenho que agradecer, na verdade, porque assim, toda essa nossa ideia só está sendo possível por vocês, para ser sincero, pelo clube. Seria muito mais difícil tentar fazer alguma coisa parecida. Então, o agradecimento, na verdade, é nosso. Pode ter certeza disso, a gente que fica feliz também. E, não, eu vou estar em várias lives agora, que pode ter certeza. Brinquei com meu pai esses tempos que o que eu absorvi, estou absorvendo de conhecimento em 2 meses e meio, se vocês me derem 2 anos e meio, eu vou buscar todo mundo, hein? Vai estar voando, homem. Mas brincadeiras à parte, brigadão de coração, pô, é top demais. Qualquer conhecimento é sempre muito bem-vindo. Ficar agora, por exemplo, no final da live, ver você e o Rodrigão falar, pô, pra mim já é gratificante. Então, é isso. Esse negócio aí que você falou, Murilo, do pessoal ter a oportunidade de conhecer o clube, não sei exatamente o que é, mas show de bola, fico feliz, porque, pô, tenho certeza que se conhecer não sai mais, cara. Que se conhecer não sai mais. Bacana, obrigado pela tua presença, obrigado pela presença do Rodrigo aí. Pessoal, convido vocês amanhã às 19 horas no YouTube da Investify, tem o Investify Insider, é o programa mais voltado para trader mesmo. Semana que vem a gente vai fazer um programa especial, eu só preciso checar a data, se a gente vai fazer na quarta ou provavelmente na quinta, que aí vai ser aquele com o trio Janja, o que a gente já falou tanto aqui. É o José Faria Júnior, João Ascoli e o Anderson Nunes vão comentar sobre as decisões Fed, Copom e também eleições dos Estados Unidos a semana que vem. E na semana que vem a gente vai fazer o Madrugadão Investify. Também quero ver vocês lá.
tá? E aí eu só vou definir ainda qual vai ser o formato disso aí, dessa loucura aí. A gente vai tentar transformar todos aqueles comentários que a gente fica lá até meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, para vocês. Beleza? Mais uma vez, obrigado aos dois. Sigam aqui o Rodrigo Richa, sigam o Matheus aí também. Sigam também o Vitor Branco, que estava aqui na live, que a gente comentou sobre ele, grafista. Sigam o João Ascoli, sigam o José Faria Júnior, que também é nosso contribuidor, e o Anderson, que estava aqui também. Anderson Nunes, analista, beleza? E sigam o Investify, beleza? Em breve vai ter novidades aí para vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Falou. galera. Um abraço.